Eu lhes convido a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Abram, por favor, aí suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. É o texto que fala sobre a ressurreição do nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Assentados mesmos, como os irmãos, como os amigos estão. Irmãos, amigos, diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Mateus 28, versículos de 1 até o versículo 10. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se tivessem ou estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Até aqui, até o versículo 10. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, nós estamos diante de um texto, ou pelo menos de um dos textos mais importantes nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, e que de certa forma ele trata de um dos assuntos centrais concernentes à fé cristã, concernente à religião cristã. Ou seja, esse trecho que nós lemos, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 1 até o versículo 10, ele trata justamente acerca da ressurreição de Cristo. Ele trata especificamente acerca da ressurreição do nosso Salvador, do nosso Redentor. Hoje, muitos lembraram, hoje muitos comemoraram a ressurreição de Jesus. Porém, nós podemos afirmar que na verdade foram poucos que verdadeiramente tiveram a compreensão desse fato, que verdadeiramente tiveram a compreensão dessa grande verdade que nos é ensinada na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Antes de mais nada, meus irmãos, meus amigos, é preciso que nós compreendamos, é preciso que nós entendamos que sem a ressurreição de Cristo, sem a ressurreição do nosso Salvador, não haveria cristianismo. Preste atenção nessa frase, preste atenção nessas palavras. Sem a ressurreição do Senhor, sem a ressurreição do nosso Salvador, não haveria cristianismo, não haveria religião cristã, e com toda certeza nós não estaríamos aqui nessa noite de hoje. E por que nós podemos fazer essa afirmação? E por que nós podemos dar tanta importância à ressurreição do nosso Salvador? Inclusive colocando-a como um lastro, como um alicerce, a nossa própria religião cristã. Simples, meus irmãos, simples, meus amigos. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, quando nós estudamos acerca da ressurreição, nós percebemos que ela é fundamental e que ela está diretamente relacionada à minha, à sua, à nossa salvação, à minha, à sua, à nossa redenção. Por exemplo, conforme nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, não vou fazer a leitura, depois vocês podem observar,
O apóstolo Paulo diz que se não houvesse tido a ressurreição do nosso Salvador, nós ainda estaríamos mortos, presos aos nossos pecados. Não só isso, o próprio apóstolo Paulo, em outra carta, ou seja, lá na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 25, ele afirmou que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Logo também, se não houvesse ressurreição, não haveria justificação. Se não houvesse ressurreição, não haveria perdão de pecados. Se não houvesse ressurreição, não haveria regeneração. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, ele disse que nós fomos regenerados para uma viva esperança, e que essa regeneração para essa viva esperança, ela se baseia na ressurreição do nosso Salvador. É por isso que a gente não pode tirar a ressurreição dentro do conteúdo da nossa fé. É por isso que a gente não pode tirar a ressurreição da nossa religião. Ela explica, repito, o perdão dos nossos pecados. Ela explica, repito, a justificação das nossas transgressões. Ela explica, repito, a regeneração espiritual que hoje nós desfrutamos e desfrutamos em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, considerar o assunto da ressurreição do Senhor, considerar a sua ressurreição é de grande valia para cada um de nós, mas não só de grande valia. Considerar a ressurreição do nosso Salvador é de grande importância e edificação espiritual para mim, para você, para todos nós. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, a partir desse texto que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 28, versículos de 1 até o versículo 10, eu queria que nós considerássemos, eu queria que nós trabalhássemos algumas mensagens, algumas verdades que ecoam do sepulcro vazio do nosso Salvador. Afinal de contas, por causa da sua ressurreição, o seu túmulo hoje se encontra vazio. O seu sepulcro hoje, ele se encontra vazio. É justamente por causa disso que o tema da nossa mensagem, o tema da nossa pregação na noite de hoje é mensagens que ecoam do sepulcro vazio. Mensagens que ecoam do sepulcro vazio. E aí você pode perguntar, quais são então essas mensagens? E aí você pode perguntar, quais são então essas verdades? O que é que nós podemos ouvir? O que é que nós podemos aprender do sepulcro vazio do nosso Salvador? Pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 verdades, 5 mensagens que nós tentaremos considerá-las com a graça de Deus na noite de hoje. A primeira mensagem, meus irmãos, a primeira verdade, minhas irmãs, que o sepulcro de Cristo nos ensina, o sepulcro vazio do nosso Salvador nos ensina, é o cumprimento da palavra de Cristo na sua ressurreição. O cumprimento das palavras de Cristo na sua ressurreição. Esta é a primeira mensagem. Esta é a primeira verdade que ecoa, que nós conseguimos escutar do sepulcro vazio do nosso Salvador. O cumprimento das palavras de Cristo na sua ressurreição. Vejam o que nos diz os versículos 1 e também o versículo número 6. Mateus 28, versículos 1 e também o versículo número 6. Acompanhe conosco, por favor, a leitura dessas passagens. Diz-nos o seguinte: no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Versículo 6. Disse o anjo àquelas mulheres: ele não está aqui, referindo-se a Cristo. Ressuscitou. Observe, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. O que é que nós vemos aqui, meus irmãos? O que é que nós observamos aqui, meus amigos? Mateus afirmando, Mateus dizendo que o Senhor havia ressuscitado ao terceiro dia, ou o primeiro dia da semana, conforme nós observamos aqui no versículo 1. E é interessante nós considerarmos esse fato, porque essa verdade, na verdade, deveria estar na mente, deveria estar na consciência dos discípulos, porque conforme nós observamos no versículo 6, Cristo já havia dito, Cristo já havia profetizado em vários momentos, em várias oportunidades, que ele, Cristo, ressuscitaria dos mortos ao terceiro dia. Então, o que o anjo fala aqui às mulheres, o que o anjo anuncia aqui às mulheres, não é nenhuma novidade, não é algo novo, mas algo que Cristo já havia falado e que se cumpriu conforme a veracidade da sua palavra.
Então, meus irmãos, meus amigos, quando nós vemos a ressurreição, essa é uma das mensagens que nós podemos aprender. Que mensagem? O cumprimento das palavras de Cristo, o cumprimento das palavras do nosso Salvador. E que grande verdade nós temos aqui. E que grande princípio nós temos diante de nós. Que verdade é, meus irmãos? Que princípio é, meus amigos? Simples. A palavra de Cristo, ela nunca falha. A palavra de Cristo, ela é verdade. E pelo fato dela ser verdadeira, ela é sempre cumprida, ela é sempre vivenciada nas nossas vidas. E isso, meus irmãos, e isso, minhas irmãs, é algo por demais fantástico para cada um de nós. Porque é baseado nesse princípio, que a palavra de Cristo não falha. É baseado nessa verdade, que a palavra de Cristo, ela não passa, que nós recebemos o conforto para as nossas vidas, que nós recebemos o conforto para as nossas almas. Nós não estamos diante de um livro qualquer, nós não estamos diante de uma revelação qualquer, mas diante de um livro que é verdadeiro, diante de uma revelação que é verdadeira, diante de uma palavra que se cumpre, não obstante o tempo que porventura passe para que ela possa se cumprir. Que maravilha nós podemos ter acesso a essa palavra. Que maravilha nós podemos ter instrução através dessa palavra. E quando nós pensamos na ressurreição do nosso Salvador, quando nós consideramos na ressurreição de Cristo, esta é uma das mensagens que nós devemos aprender. Pode passar tel, pode passar céu, pode passar a terra, porém as palavras de Cristo, elas nunca passarão. Que grande maravilha, que coisa fantástica nós temos diante de nós. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós devemos perseverar no nosso caminho da salvação. Nós devemos perseverar no nosso caminho cristão, firmando a nossa fé, firmando a nossa confiança cada vez mais na palavra imutável de Cristo, na palavra que se cumpre de Cristo, porque de fato ela se cumpre em relação às nossas vidas. Esse é o privilégio, meus irmãos, essa é a bênção, minhas irmãs, que nós temos diante de nós. A necessidade de podermos persistir, a necessidade de podermos perseverar, não em qualquer livro, não em qualquer mensagem, mas nas palavras do nosso Salvador, que sempre se cumpre, que sempre se cumprirão, porque ela é verdade. E assim, nós não estamos soltos, e assim, nós não estamos ao léu, não, muito pelo contrário, mas nós estamos sendo conduzidos por aquilo que Deus nos revela e nos revela através da sua palavra. Então, nós podemos nos perguntar, nós podemos nos indagar, quais são as mensagens, quais são as verdades que ecoam do sepulcro vazio do nosso Salvador? A primeira delas, que a palavra de Cristo sempre se cumpre, porque é verdade, e nela nós devemos depositar a nossa fé, e nela nós devemos depositar a nossa confiança, e é baseado nesse princípio que nós aguardamos a consumação da nossa salvação. Pode até demorar, mas ao que tudo indica não vai, porque a palavra de Cristo é verdadeira, e se Ele prometeu que irá consumar a nossa redenção, podemos ter certeza que isso ocorrerá, podemos ter certeza que isso vai acontecer para a honra e para a glória do nosso Deus. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós temos uma segunda mensagem. Em segundo lugar, nós temos uma segunda verdade que ecoa do sepulcro vazio do nosso Salvador, do sepulcro vazio do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a glória da ressurreição de Cristo. A glória da ressurreição de Cristo. Vejam, por favor, o que nós encontramos. Versículos 2 e também versículo 3. Versículos 2 e também o versículo de número 3. Mateus 28, versos 2 e também o versículo de número 3. Diz-nos o seguinte, a palavra de Deus, diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. Verso 2 e verso 3. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alvo como a neve. O que é que nós temos aqui, meus irmãos?
O que é que nós temos aqui, meus amigos? Mateus, o evangelista, registrando que cedo da manhã de domingo, algumas mulheres, elas foram surpreendidas com uma cena gloriosa, quando elas se dirigiram ao sepulcro do nosso Salvador. Aquelas mulheres, elas foram surpreendidas com uma cena gloriosa, quando elas se dirigiram para o sepulcro do nosso Salvador. A pedra do sepulcro havia sido removida, e um anjo com resplendor sem igual havia aparecido e havia falado a cada uma daquelas, ou com cada uma daquelas mulheres. E o que é que isso nos ensina? O que é que isso nos mostra? O que é que isso nos revela? Que o sepulcro vazio, meus irmãos, o sepulcro vazio, meus amigos, nos fala justamente da glória da ressurreição. O sepulcro vazio, ele nos fala da glória e da glória da ressurreição. Conforme nós observamos no relato do evangelista Mateus, a ressurreição, ela se deu em meio a terremotos, por isso a pedra ela foi removida. A ressurreição se deu através de aparições angelicais, por isso esse anjo apareceu e conversou com aquelas mulheres. E é interessante, porque quando nós observamos os eventos mais importantes da história da salvação, os eventos mais importantes da história da redenção, sempre nós observamos não só aparições angelicais, mas também os terremotos, a ocasião de surgirem terremotos. Por exemplo, quando nós observamos a anunciação que houve a Maria do Salvador, da encarnação, da vinda do Salvador, quem foi que fez essa apresentação? Quem foi que apresentou-se a Maria para poder anunciar que dela viria o Salvador? Um anjo Gabriel. Quando nós consideramos o Evangelho de Mateus, sobretudo aquilo que nós temos no versículo 24, quando Cristo vai descrevendo alguns eventos que vão caracterizar a consumação de todas as coisas, a consumação da nossa salvação com o retorno glorioso de Cristo, o que haverá de maneira muito disseminada no mundo no qual nós vivemos? Terremotos, abalos sísmicos. E é justamente essas duas coisas que nós encontramos aqui nessa passagem, apontando para esse fato glorioso, apontando para esse fato fantástico que nós encontramos aqui na ressurreição do nosso Salvador. Aparições angelicais, terremotos, porque isso também faz parte, isso também é um ponto dentro de todo o programa da salvação, dentro de todo o programa da redenção que nós temos e temos em Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, e aqui, meus amigos, a gente aprende uma outra verdade, a gente aprende um outro princípio para as nossas vidas. Que verdade é? Que princípio é? A semelhança da ressurreição de Cristo, a semelhança da ressurreição do nosso Salvador, a nossa ressurreição, meus irmãos, a nossa ressurreição, minhas irmãs, ela também vai ser um fato glorioso. Aprendamos essa verdade, aprendamos esse princípio. A ressurreição pela qual nós passaremos, se partirmos para a eternidade antes do retorno de Jesus Cristo, vai ser algo fantástico, vai ser algo glorioso, vai ser algo tão sobrenatural que nós seremos transformados e nós teremos corpos semelhantes ao corpo do nosso Redentor. Você já parou para pensar acerca disso? Você já parou para refletir nessa realidade? Esse corpo que hoje nós temos, corruptível, esse corpo que hoje nós temos, limitado, ele vai ser transformado num corpo glorioso. Não qualquer corpo, mas um corpo semelhante ao corpo do nosso Redentor. Um corpo ressurreto para a glória e para louvor do nosso Deus. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, a ressurreição de Cristo é algo que deve confortar o nosso coração. A ressurreição do nosso Salvador é algo que deve consolar as nossas almas. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, nós seremos revestidos também com a glória celestial. Mais cedo ou mais tarde, nós seremos revestidos também com a glória celestial. E é a perspectiva que nós temos acerca dessa realidade, que muda completamente a visão que nós devemos ter em relação à nossa vida atual. Uma vida marcada por limitação, uma vida marcada por dificuldades, uma vida marcada por tribulações, mas nós devemos ter essa convicção que mais cedo ou mais tarde, todas essas limitações, todas essas dificuldades, todas essas tribulações
serão substituídas pela glória celestial. Louvado seja o Senhor por causa disso. E o que é que garante que isso vai acontecer comigo? O que é que garante que isso vai acontecer com você? O que é que garante que isso vai acontecer com todos nós? Cristo ressuscitou. E não foi uma mera ressurreição. Cristo ressuscitou gloriosamente. E essa mesma ressurreição gloriosa que todos nós iremos passar, para que assim possamos estar eternamente, para todo sempre, na presença do nosso Deus, louvando e engrandecendo o seu santo e excelso nome. Louvado seja o Senhor. Que grande bênção nos aguarda. Louvado seja o Senhor. Que grande bênção nos espera. E cada dia que nós passamos é um dia a menos para que isso aconteça. Cada semana que nós vencemos é uma semana a menos dentro desse processo. Cada mês que nós ultrapassamos é um mês a menos, e nós estamos cada vez mais chegando perto dessa realidade, onde a dor, onde a tristeza, onde a limitação, onde a dificuldade, onde as tribulações ficarão para trás, e nós teremos a transformação dos nossos corpos, passaremos pela ressurreição, e assim estaremos de maneira gloriosa na presença do nosso Deus, na presença do nosso Pai. Essa é a segunda mensagem, essa é a segunda verdade que ecoa do sepulcro vazio do nosso Salvador. Mas não só essa. Em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, meus amigos, o sepulcro vazio do nosso Redentor, o sepulcro vazio do nosso Salvador também nos ensina a vitória que a ressurreição de Cristo teve sobre a morte. A vitória que a ressurreição de Cristo teve sobre a morte. Vejam aí, versículo número 2, a parte final do versículo número 2, diz o seguinte, a palavra de Deus, só a parte final. Chegou-se, removeu a pedra, falando do anjo, e assentou-se sobre ela, ou seja, assentou-se sobre a pedra. O que é que Mateus está narrando? O que é que Mateus está dizendo aqui nesse pequeno trecho? Ele está mostrando, meus irmãos, ele está mostrando, meus amigos, um dos efeitos da ressurreição de Cristo sobre a morte. Uma das consequências da ressurreição de Cristo sobre a morte. Por quê? A pedra removida pelo anjo marcava a vitória. A pedra removida pelo anjo marcava o triunfo que Cristo havia obtido sobre a morte. Por quê? No mundo antigo, as pedras elas eram colocadas como que lacrando os sepulcros das pessoas que morriam. E uma vez que as pedras estivessem lá, era uma confirmação que aquela pessoa estava morta, ela estava jazendo e ali iria permanecer. Contudo, com Cristo foi diferente. Contudo, com Cristo não foi assim. A pedra não ficou lá, ela foi removida. A pedra, ela não ficou lá, ela foi tirada. Mas não só isso, ela serviu de banco para o anjo sentar, mostrando o triunfo, a vitória que a ressurreição de Cristo teve sobre a morte. Que grande verdade, que grande mensagem nós temos a partir da ressurreição do nosso Salvador. Porque quando nós analisamos, meus irmãos, quando nós analisamos, minhas irmãs, nós percebemos que a morte, ela é a grande inimiga da humanidade. A morte, ela é a grande inimiga dos homens e das mulheres, no seu sentido geral. Não há nada que os homens temam mais, não há nada que as mulheres temam mais do que a morte. É por isso que quando você se depara e você conversa com uma pessoa que não tem certeza de salvação, você pode falar de qualquer assunto, você pode falar de qualquer tema, só não fale de morte. Ele fica apreensivo, ele fica receoso, ele fica amedrontado, porque dentro de si ele tem consciência acerca daquilo que lhe aguarda na eternidade, e ele não tem segurança relacionada à sua salvação. E esse pavor, esse medo em relação à morte, caracteriza o homem natural, caracteriza o homem sem Deus. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que somente em Cristo, somente na pessoa do nosso Salvador, é que nós triunfamos. Somente em Cristo, somente na pessoa do nosso Redentor, é que nós vencemos e vencemos a morte. Por quê? Porque Cristo, ele venceu a morte. A Bíblia diz que ele morreu na sexta-feira, passou o restante daquele dia, todo sábado, a parte inicial no domingo, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele obteve o seu triunfo, ele obteve a sua vitória dentre vários inimigos sobre a morte.
E o sepulcro vazio indica justamente esse fato. O sepulcro vazio indica justamente essa realidade. A morte não conseguiu reter o nosso Salvador. Uma vez que o seu sacrifício foi perfeito, uma vez que sua morte, ela atendeu todas as exigências de Deus, pelo fato dele não ter pecado, ele ressurgiu dos mortos, venceu a morte, para que assim nós também pudéssemos vencer a morte, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que o pavor da morte não deve marcar a nossa vida ao longo da nossa trajetória aqui na terra. Não deve caracterizar a nossa existência ao longo da nossa caminhada aqui neste mundo. Por quê? Porque nós devemos ter essa certeza. Por quê? Porque nós devemos ter essa convicção. Se nós estamos ligados a Cristo, se nós estamos unidos ao Salvador, se Ele venceu a morte, nós também venceremos. Se Ele triunfou sobre a morte, nós também triunfaremos. Não por causa de algo que nós fizemos ou deixamos de fazer, não. Muito pelo contrário, tão somente confiados nos méritos de Cristo, naquilo que Ele adquiriu, não só na morte, mas também na sua ressurreição. Foi por isso que o apóstolo Paulo falou, e na introdução nós fizemos menção, que Ele, Cristo, morreu pelos nossos pecados, e morreu para a nossa justificação, para que uma vez que Ele garanta o perdão das nossas transgressões, nós também possamos passar por esse processo na nossa vida, não sendo vencido pela morte, mas triunfando na morte a partir da ressurreição do nosso Salvador. E é justamente essa pergunta, meus irmãos, é justamente essa indagação, minhas irmãs, que continuamente nós devemos fazer em nossas vidas. Será que há um mínimo de medo? Será que há um mínimo de pavor nos nossos corações quanto à eternidade? Será que nós ficamos ansiosos, meio que sem esperanças, em virtude daquilo que a gente não sabe que vai acontecer quando nós partirmos para a eternidade? Que não seja esse o nosso sentimento, que não seja esse o nosso pensamento, não, muito pelo contrário, mas que nós tenhamos essa convicção, mas que nós tenhamos essa certeza, mas que nós tenhamos essa esperança, e em Cristo nós vencemos a morte. Pode até ser que ela nos assalte, até chegarmos à eternidade, pode até ser que nós tenhamos que passar por ela, mas de uma coisa nós podemos ter certeza, de um fato nós podemos ter convicção: ela não vai nos vencer para sempre, não, jamais, porque ela não venceu o nosso Salvador, ela também não nos vencerá. Então essa é a terceira verdade, essa é a terceira mensagem que nós encontramos no sepulcro vazio do nosso Redentor, a vitória que a ressurreição de Cristo obteve sobre a morte. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos, há uma quarta mensagem, há uma quarta verdade, que ecoa do sepulcro vazio do nosso Redentor, ou seja, os sentimentos distintos produzidos pela ressurreição, os sentimentos distintos, os sentimentos diferenciados produzidos pela ressurreição de Cristo. Vejam aí, versículos 4 e também o versículo número 8, Mateus 28, versículos 4 e também o versículo número 8. Veja o que nos diz aqui a palavra, verso 4 e verso 8. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Versículo 8. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. O que é que nós temos aqui nessas duas passagens? O que é que nós temos aqui nesses dois versos? Mateus descrevendo os sentimentos diferenciados que as pessoas tiveram em relação à ressurreição de Cristo, que as pessoas tiveram em relação à ressurreição do nosso Salvador. Por um lado, quem é que nós vemos? Por um lado, quem é que nós encontramos? Os soldados. E conforme Mateus aqui nos diz, e conforme Mateus aqui nos ensina, eles temeram espavoridos aquela grande cena, aquela espantosa cena que eles presenciaram, ou seja, a ressurreição do nosso Salvador. É interessante nós considerarmos o significado da palavra temer, que é atribuída aqui aos soldados. Ela é a mesma palavra que no versículo 2 explica o terremoto que ocorreu naquele local no qual Cristo havia sido sepultado. E é interessante porque quando nós observamos, esses homens que estavam guardando o sepulcro de Cristo, não eram quaisquer homens, não eram quaisquer pessoas, mas eram soldados romanos, pessoas que estavam afeitas à guerra,
pessoas que estavam acostumadas a um contexto de guerra, de conflito, haviam presenciado a morte de perto e muitos horrores, mas mesmo diante desse fato, mesmo diante dessa experiência, quando eles vislumbraram, quando eles presenciaram aqueles fatos relacionados à ressurreição, eles temeram. E como diz aqui a palavra, eles ficaram espavoridos, tremeram como se fosse um tremor natural, um terremoto natural. Essa é uma reação, esse é um comportamento. Mas não só isso, conforme nós observamos aqui no versículo 8, por outro lado, diferentemente, as mulheres que foram ver o sepulcro vazio de Cristo, ou que foram lá ao sepulcro, elas tiveram realmente no início um certo temor, um certo medo, não o mesmo sentimento, até porque a palavra é diferenciada. E a Bíblia diz que posteriormente elas ficaram tomadas de alegria, elas ficaram tomadas de satisfação. Então perceba, um só evento, a ressurreição, em alguns produz medo, em outros produz alegria, em alguns produz pavor, em outros produz satisfação, sentimentos distintos relacionados à ressurreição. E aqui, meus irmãos, e aqui, meus amigos, a gente aprende uma outra verdade, a gente aprende um outro princípio, ou seja, esses sentimentos distintos que as pessoas têm em relação à ressurreição, a depender da visão que nós temos de Deus, a depender da atitude que nós tivemos em relação ao Senhor, a depender da nossa sujeição à palavra do Senhor, a mesma ressurreição pode produzir pavor ou pode produzir alegria nos nossos corações. Foi por isso que nós falamos agora há pouco, sobretudo em relação às pessoas perdidas. Existe esse temor que elas têm em relação à morte, existe essa apreensão natural que elas têm em relação à eternidade. Por quê? Não entregaram as suas vidas a Deus. Por quê? Não se comprometeram com o Senhor. Por quê? Não vivem em sujeição a Deus. Então, para elas, não só a morte, mas também a ressurreição é algo que causa espanto, é algo que causa medo, é algo que causa pavor. Para nós não, meus irmãos. Para nós não, minhas irmãs. Uma vez que nós temos essa experiência com Cristo, uma vez que nós somos sensíveis à voz de Deus, a ressurreição para nós é motivo de alegria. A ressurreição para nós é motivo de satisfação. A ressurreição para nós é motivo de prazer e prazer na pessoa do Senhor. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nos alegremos cada vez mais, nos alegremos constantemente, porque o dia da nossa ressurreição, ou o dia da transformação dos nossos corpos, se aproxima e se aproxima cada vez mais. Talvez a gente não considere, talvez a gente não pense tanto nessas coisas, mas a grande verdade que nós temos, a partir do ensino da palavra, é que nós estamos nos encaminhando para a consumação da nossa salvação. Se porventura tivermos mortos no retorno de Cristo, iremos ressurgir com novos corpos, corpos gloriosos. Se porventura nós estivermos vivos no retorno de Cristo, iremos passar por essa transformação dos nossos corpos, para que nós tenhamos corpos semelhantes ao corpo do nosso Salvador. Então, a alegria, ela deve estar constantemente presente na nossa vida. Ter essa esperança, ter essa expectativa, aguardar por esse fato, é algo que deve animar e animar cada vez mais a nossa fé. É algo que deve nos estimular cada vez mais a servirmos ao Senhor, a obedecermos a Deus, a andar nos seus caminhos e a aguardarmos com expectativa a consumação desses fatos na nossa vida. Nós não fomos feitos, meus irmãos, nós não fomos feitos, minhas irmãs, para este mundo, para esta vida. Mais cedo ou mais tarde, tudo isso passará, com as suas mazelas, com os seus problemas, com os seus vírus, com as suas dificuldades, com as suas tribulações. Então, nos aguarda algo melhor, nos aguarda algo excelente, nos aguarda algo glorioso, que é essa transformação oriunda da nossa ressurreição. E é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós devemos nos alegrar. Devemos ser como essas mulheres foram aqui nessa passagem, estarmos com os nossos corações tomados de alegria, estarmos com as nossas almas tomadas de satisfação, porque Deus, Ele vai cumprir o plano consumador da nossa salvação. Ele vai nos transformar, Ele vai fazer com que nós ressurjamos dos mortos, para que assim vivamos e vivamos continuamente em Sua santa e bendita presença. Louvado seja Deus por causa disso. Louvado seja Deus por causa disso. Então, a quarta mensagem, a quarta verdade que ecoa do sepulcro vazio, são os sentimentos distintos que a ressurreição produz, quer seja pavor,
quer seja alegria, quer seja receio, quer seja satisfação. Para nós, alegria, para nós, satisfação, uma vez que nós já estamos com o Senhor, uma vez que nós já fomos salvos por Cristo. Mas não só isso. Em quinto lugar, nós temos a quinta verdade. Nós temos a quinta mensagem que ecoa do sepulcro vazio, ou seja, a ressurreição de Cristo é o conteúdo da nossa pregação do Evangelho. A ressurreição de Cristo é o conteúdo da nossa pregação do Evangelho. Vejam aí o que nos diz o versículo 7, Mateus 28, versículo número 7. Olhem só o que nos diz aqui essa passagem. Falou ainda o anjo àquelas mulheres: e depois, depressa e dizei a seus discípulos, que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. O que é que nós temos aqui nesse trecho? O que é que nós temos aqui nessa passagem? Mateus falando que o anjo deu ordem às mulheres para que elas anunciassem aos discípulos que Cristo tinha ressurgido dos mortos. Nós encontramos a ordem que o anjo deu às mulheres de que Cristo havia ressurgido dos mortos para que elas pudessem anunciar aos discípulos de Cristo, aos discípulos do Senhor. E com isso, meus irmãos, com isso, meus amigos, a gente aprende uma outra verdade. Que verdade? Que a ressurreição, ela deve ser um tema indispensável na pregação que nós fazemos do Evangelho de Cristo, na pregação que nós fazemos das boas novas e boas novas de salvação. O fato, a verdade que Cristo morreu, o fato, a verdade que Cristo ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, deve fazer parte, meus irmãos, deve fazer parte, minhas irmãs, do anúncio que nós fazemos deste Cristo, da proclamação que nós fazemos deste Salvador, dentro da mensagem de boas novas que nós devemos dar ao pecador. Esse é o remédio que os pecadores devem ouvir. Esse é o remédio que os pecadores devem escutar quanto ao receio, quanto ao pavor, quanto ao temor que eles têm em relação à morte. Porque a salvação que Cristo dá, a redenção que Cristo propicia, é uma redenção tão perfeita, é uma redenção tão maravilhosa, que vence inclusive a morte. Então, se as pessoas não querem ficar amedrontadas em relação àquilo que lhes espera, se as pessoas não querem ficar apavoradas em relação à iminência das suas mortes, o que é que elas devem fazer? Se voltar para Cristo, se voltar para o Salvador, entregar a sua vida a Ele, porque uma vez que Ele venceu a morte, elas também vencerão. E é isso que nós devemos fazer, é esse cuidado que nós devemos ter, até porque Deus nos chamou justamente para isso, para sermos proclamadores, para sermos anunciadores do seu Evangelho. E dentro do conteúdo daquilo que a gente deve falar, dentro do conteúdo daquilo que a gente deve ensinar, mostrar que Cristo morreu sim pelos nossos pecados, mas não parar por aí, estender o nosso conteúdo ou o conteúdo do nosso ensino, mostrando também que Ele ressuscitou dos mortos para consumar a nossa salvação. É interessante porque quando você olha, por exemplo, o modelo de pregação lá da igreja primitiva, o modelo de pregação que foi executado pelos apóstolos, em especial o apóstolo Pedro, em especial o apóstolo Paulo, você percebe isso em todas as mensagens que eles faziam, ou pelo menos em boa parte dessas mensagens, sempre havia espaço, sempre havia um momento no qual eles falavam da ressurreição, morte e ressurreição, morte e ressurreição. Por quê? Porque foi essa a mensagem que caracterizou a igreja primitiva, foi essa a mensagem que abalou as estruturas do Império Romano, foi esta a mensagem que fez com que o cristianismo se propagasse, se disseminasse e tomasse parte de boa parte do Império Romano nos primeiros séculos. E é isso também, meus irmãos, é isso também, minhas irmãs, que nós devemos fazer, uma vez que nós somos esses proclamadores, uma vez que nós somos esses anunciadores, nós devemos ser mensageiros das boas novas de salvação, fazendo com que as pessoas entendam, fazendo com que as pessoas compreendam a ressurreição de Cristo e as implicações dessa ressurreição para as suas vidas. Conforme nós falamos, lidamos diariamente com pessoas temerosas. Conforme nós dissemos,
Nós lidamos diariamente com pessoas que têm pavor em relação à morte. E o que é que a gente deve fazer? Mostrar que a morte não é o fim. O que é que a gente deve fazer? Mostrar que a morte não é um inimigo invencível. É sim, quando você não tem Cristo. É sim, quando você não tem um Salvador. Mas na medida que você se entrega a esse Salvador, na medida em que você abraça o seu sacrifício, na medida em que você crê na sua pessoa, a morte passa a ser um inimigo vencido. E é essa mensagem que a gente deve propagar. É esse conteúdo que a gente deve ensinar, para que as pessoas possam ter uma compreensão mais completa, uma compreensão mais total de tudo aquilo que apresenta as boas novas de salvação, as boas novas de redenção. Então, mais uma verdade. Então, mais uma mensagem que ecoa do sepulcro vazio do nosso Salvador. Nesta noite de hoje, meus irmãos, nesta noite de hoje, meus amigos, nós estamos considerando a ressurreição do nosso Senhor. Nós estamos considerando a ressurreição do nosso Salvador. E vimos que a ressurreição de Cristo é um dos aspectos principais do cristianismo. Mas não só isso. A ressurreição de Cristo é um dos aspectos que diferencia a religião cristã das outras religiões. Isso é algo que também nós devemos refletir. Isso é algo que também nós devemos pensar. A ressurreição não só é a base sobre a qual repousa a fé cristã, mas a ressurreição também é a verdade, também é a realidade que diferencia a fé cristã das demais religiões. Por exemplo, quando você considera o Espiritismo, e aí você vai ter como seu grande líder Allan Kardec. E onde é que ele está agora? Morto. Quando você vai considerar o budismo, e você também vai considerar o seu líder, o seu mestre, onde é que ele está agora? Ele está morto. Quando você vai considerar Maomé e a religião islâmica, e considerar a sua situação agora, onde é que Maomé está? Está morto. E Cristo? Cristo está vivo. Cristo está vivo. O autor da nossa religião, o fundamento da nossa religião, ele é diferenciado. Ele não foi vencido, ele não foi derrotado na morte, não muito pelo contrário, mas ele triunfou de maneira incontestável sobre a morte. É isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que faz a nossa religião ser uma religião diferente. É isso que faz o cristianismo ser uma religião completamente distinta, porque o autor da nossa religião, o fundamento da nossa religião, não é qualquer pessoa, não é qualquer líder, não é qualquer ser, mas é aquele que triunfou sobre a morte. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E diante disso, o que é que a gente pode aprender em relação a essa ressurreição? Diante disso, o que é que a gente deve aprender em relação a esse fato? Nós vimos pelo menos 5 verdades, nós vimos pelo menos 5 mensagens que nós aprendemos relacionadas à ressurreição do nosso Salvador. O cumprimento da palavra de Cristo na sua ressurreição, a glória da ressurreição de Cristo, a vitória que Cristo obteve sobre a morte na sua ressurreição, os sentimentos diferenciados que as pessoas têm em relação à ressurreição de Cristo e, por fim, a ressurreição como conteúdo da pregação que nós devemos dar e fazer em relação ao Evangelho, às boas novas de salvação. E nessa parte final, nós queremos nos dirigir especificamente àquelas pessoas que não são salvas ainda. Aquelas pessoas que não entregaram as suas vidas a Cristo, não entregaram as suas vidas ao Salvador. Há uma palavra final para vocês, há uma palavra exortativa para vocês. Que palavra é? Vençam a morte na ressurreição de Cristo. Vençam a morte na ressurreição de Cristo. Somente Cristo venceu a morte, e somente na ressurreição de Cristo você também pode vencer a morte. Daí a necessidade que você tem de se voltar para Ele. Daí a necessidade que você tem de entregar a sua vida para Ele. Daí a carência que você tem de reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. De você compreender que a sua obra foi suficiente, porque foi uma obra completa, que não só envolveu o seu sacrifício, não só envolveu o derramamento do seu sangue, não só envolveu a sua morte, mas envolveu também a sua ressurreição. E é deste Salvador que você precisa, é deste Salvador que você carece. Somente Ele, somente Cristo pode lhe dar a perspectiva certa, não só em relação à vida presente, mas também em relação à vida futura. Não só em relação à vida que agora nós desfrutamos, mas também a vida após essa vida, para que assim você possa vencer o temor que existe no seu coração, porque é um fato.
Por mais que você negue, por mais que você queira encobrir, no mais íntimo do seu ser há um receio, no mais íntimo do seu ser há uma dúvida em relação àquilo que lhe espera na eternidade. E para você a morte é uma inimiga, e no seu caso uma inimiga invencível. Por isso somente com Cristo, por isso somente com o Salvador você pode vencer a morte, porque através do seu sacrifício, através da sua ressurreição, Cristo triunfou sobre a morte. Então é essa exortação que nós lhes fazemos: se volte para Cristo, entregue a sua vida a Cristo, reconheça-o como Salvador, para que hoje você possa desfrutar do benefício da sua salvação, para que hoje você possa vencer definitivamente o pavor da morte, para que hoje você possa ter uma outra perspectiva relacionada, não só à Páscoa, mas à ressurreição de Cristo, podendo ter essa verdade de maneira correta no seu coração, vivenciá-la na sua vida e fazer com que ela possa lhe beneficiar ao longo da sua vida aqui na terra. Então, meus irmãos, meus amigos, diante desse quadro caótico no qual nós vivemos, onde diariamente nós escutamos falar em morte, 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 fica essa verdade: Cristo venceu a morte, Cristo ressurgiu da morte, e nós também ressurgiremos com Ele, se por ela nós tivermos que passar. Se não, iremos ter os nossos corpos transformados. De uma forma ou de outra, a grande verdade é: estaremos eternamente com o Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Então que Ele nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém.